E aí, tudo tranquilo contigo? Aqui é Richard. Bom, então agora que a gente já viu qual a visão geral que a gente tem que ter de um vegetal antes de começar qualquer laudo de cobertura, a gente vai entrar no passo a passo de como construir o nosso laudo de cobertura vegetal. Se você assistiu a nossa live, acredito que já vai estar familiarizado com essa aula, talvez valha até a pena pular para a próxima. Se você não assistiu ainda, vou te mostrar aqui como é que a gente vai montar o documento de laudo de cobertura vegetal completo. Então me acompanhe aqui na tela do computador que eu vou falar um pouquinho de cada elemento e a gente vai discutir qual o melhor programa, qual o melhor arquivo para a gente usar para construir o nosso laudo. Então vamos lá. A primeira coisa é a capa, tá? A capa precisa de 3 elementos principais para passar a informação que a gente quer, ao mesmo tempo em que atrai o leitor e garanta agilidade na análise do nosso processo. Então a capa ela tem que ser atrativa. Para isso, geralmente a gente usa alguma imagem, preferencialmente um fundo de cor branca, para a gente conseguir economizar tinta e para conseguir ficar um fundo mais claro e com melhor qualidade de impressão. A gente vai usar uma imagem grande, seja de alguma árvore ou seja do local em que a gente vai estar construindo o laudo, e nós vamos colocar nossas informações de contato lá claramente. Se a gente está trabalhando como pessoa física, a gente pode colocar nossas informações pessoais e hoje em dia, agora com o distanciamento social, principalmente agora com a pandemia, também é bastante comum a gente colocar uma miniatura do nosso rosto ao invés do logo da empresa. Isso aproxima o cliente, isso aproxima o fiscal da gente e faz com que o canal de comunicação seja um pouco mais direto. Mas se você está trabalhando numa empresa ou está escrevendo esse laudo para um terceiro, vale a pena tu colocar o logo da empresa e o contato da contratante ali. Mas tudo vai depender de qual foi o teu acordo com quem te contratou. Eu geralmente uso as minhas informações, coloco ali o meu CNPJ, o meu nome, minhas informações de contato, porque assim como eu vendo o laudo de cobertura vegetal, eu também vendo todo o acompanhamento. Então depois da capa do laudo, a gente vai para a introdução. Na introdução nós vamos colocar praticamente todas as informações, com exceção das informações técnicas. Por que eu uso essa estratégia? As informações técnicas, logo de cara, podem entediar um pouquinho o nosso leitor. E como a gente tem que acabar atraindo a atenção no fiscal para que o nosso processo seja analisado mais rápido, a gente vai colocar o texto de uma maneira leve e já vai deixar claro os nossos objetivos para que na hora que o fiscal chegue nos dados técnicos, ele já saiba qual que é a nossa solicitação e isso aumente as nossas chances de aprovação. Então a primeira coisa que a gente vai colocar na introdução é o que a gente está pedindo. A gente está escrevendo esse laudo de cobertura vegetal por quê? A gente quer fazer a poda desse vegetal? A gente quer translocar esse vegetal? A gente precisa cortar, suprimir esse vegetal? Ou a gente só precisa definir mesmo qual é o espaço que ele está ocupando para conseguir fazer o licenciamento da obra? Então a primeira coisa que a gente tem que colocar na introdução do laudo é qual é o nosso objetivo, o porquê que a gente está escrevendo, o porquê de todo aquele documento. Então depois a gente ter colocado essa breve introdução, essa nossa solicitação na introdução, nós vamos partir novamente para os nossos dados de contato. Por que a gente vai colocar isso em todas as páginas? Justamente para mostrar que as informações que a gente está colocando ali são claras, são fidedignas e dignas de confiança. Porque a partir do momento que a gente coloca os nossos dados, nos disponibiliza para qualquer controle, para qualquer contato direto pelo fiscal, isso mostra transparência, aumenta nossas chances de ter o laudo aprovado. Então, como segundo elemento da introdução, a gente vai colocar quem nós somos, seja nós trabalhando em nome de alguma empresa, ou seja nós trabalhando por conta própria. A gente vai colocar nosso nome, nossa identificação novamente e os nossos contatos, seja ele e-mail, telefone. Hoje em dia e-mail a gente não está mais usando muito também, porque ele também causa um distanciamento entre nós e a pessoa com quem a gente está tentando contatar. Então o ideal é que a gente coloque o número de telefone mesmo do WhatsApp ali, que gera uma comunicação mais direta. Mas as maiorias das prefeituras ainda preferem uma comunicação mais formal. Então às vezes eles pedem um processo físico, né, um processo impresso, mas quando não é um processo impresso, é via sistema ou via e-mail. De qualquer forma, coloque suas informações pessoais. Isso vai dar mais credibilidade para o que você está escrevendo no laudo. Então, o terceiro elemento da introdução é o objetivo do nosso laudo. Ele é um pouquinho diferente da nossa solicitação, porque o objetivo do nosso laudo é colocar os argumentos que justificam a nossa solicitação, entendeu? Então, se a gente está querendo podar um vegetal, o nosso objetivo é conseguir a aprovação da poda desse vegetal com base nos seguintes argumentos. Número 1, os galhos estão sofrendo risco de queda. Número 2, a sombra está causando excesso de umidade nas paredes. Número 3, o ambiente ele precisa de iluminação solar para garantir a saúde dos trabalhadores. Enfim, seja quais forem os nossos argumentos, a gente vai colocar aqui na introdução também.
Então esse é o objetivo do nosso documento. E aliado a isso, a gente vai estar colocando para quem que é essa solicitação. Então a gente coloca esse nosso objetivo e coloca claramente que estamos solicitando à prefeitura do município tal, ou ao governo do estado tal, ou ao órgão licenciatório tal. A gente tem que colocar ali para qual órgão que a gente está fazendo essa solicitação. Isso vai tornar o nosso texto mais conciso e mais passível de aprovação. E agora, na introdução, o quarto elemento que a gente vai colocar vai ser a nossa resposta esperada para a nossa solicitação. Por que a gente vai colocar isso? Para antes do leitor ter acesso aos nossos dados, ele já tem em mente o que a gente precisa e por que a gente está apresentando aqueles dados. Porque a gente vai evitar de apresentar dados irrelevantes na construção do laudo, porque isso pode, como eu já falei antes, entediar o nosso leitor. Então, para que a gente direcione a leitura e tenha certeza de que o fiscal vai atender o nosso objetivo, a gente tem que ter esse objetivo muito claro. Então, ali, como quarto elemento da nossa introdução, a gente vai colocar qual é a resposta esperada para o nosso laudo. E depois, como quinto elemento, para embasar essa nossa resposta esperada, a gente vai colocar os motivos pelos quais a gente quer essa resposta. Então, a quinta parte do laudo de cobertura vegetal, a quinta parte da introdução do laudo de cobertura vegetal, seria baseado em que a gente precisa obter o parecer positivo para a nossa solicitação. Então, aqui a gente vai colocar de maneira breve e clara quais são os nossos principais argumentos para conseguir o que a gente está pedindo nesse laudo. Voltando ao exemplo de que a gente está pedindo poda do vegetal, aqui a gente vai colocar quais são os nossos objetivos, o que a gente quer, baseado em que a gente quer essa poda. Então, por exemplo, a gente precisa fazer essa poda para diminuir a umidade do local, então baseado em que a umidade do local está causando problemas. Então, nessa parte seria, por exemplo, conforme relatado pelos funcionários, a umidade excessiva do pátio causado pelo sombreamento da árvore está produzindo limo excessivo no piso, colocando em risco a saúde ergométrica dos trabalhadores, porque ao passarem ali podem escorregar no local. Então esse seria um dos motivos, seria um dos embasamentos do porquê que a gente está precisando da poda desse vegetal. Então, conforme o nosso objetivo no laudo vai mudando, a nossa argumentação nessa parte dele também vai mudando. Então aqui a gente decide quais são os argumentos que a gente vai usar e coloca eles já na introdução, para depois, na próxima parte do nosso laudo, quando a gente estiver inserindo os dados, a gente possa colocar apenas os dados necessários, sem fazer com que o fiscal ou o leitor fique em dúvida do que a gente está pedindo. Bom, então nós vamos chegar agora na terceira parte do nosso laudo de cobertura vegetal, que é a parte técnica em si. É aqui que a gente vai colocar os dados da planta e toda a fundamentação que a gente usou para a coleta desses dados, incluindo as imagens e os instrumentos de medição. A ordem aqui dos fatores, a ordem desses elementos, fica muito mais a teu critério. Não existe uma regra geral, a não ser que a prefeitura ou o estado ou o órgão licenciador já tenha algum modelo pronto e exige que você siga esse modelo pronto, o que é muito raro. Geralmente as prefeituras não têm modelos, e o laudo que a gente manda tem que ser atrativo o suficiente para a pessoa ler o mais rápido possível. Então, nessa parte técnica, eu vou falar a sequência de elementos que eu gosto de usar, mas você pode usar a sequência de elementos que achar mais estética ou achar mais fácil para o teu trabalho. Então, o primeiro elemento da parte técnica que eu costumo colocar é o mapa. Esse mapa tu pode obter ele através do Google Maps no computador, tirando um print da tela do endereço do teu cliente. Tu pode conseguir ele pelo celular também, no mesmo método, fazendo um print da tela no endereço da contratante. Eu costumo fazer um print do endereço no mapa e costumo fazer um print da tela do Google mesmo na fachada. Porque eu sei que o fiscal ele vai olhar no mapa com certeza o endereço desse empreendimento. E ele vai ter o acesso à mesma informação que tu teve ao tirar o print da tela na frente do local. Então, mesmo que a foto esteja um pouquinho desatualizada, a gente tem que levar em consideração que o fiscal também vai usar a internet para chegar até aquele endereço. Então, seria legal a gente colocar uma foto da internet para ele saber que vocês estão falando do mesmo local. Claro que é legal também a gente adicionar umas fotos recentes do local, mas tudo isso a gente deixa para a nossa galeria de fotos. Aqui, para efeito de localização, a gente tem que lembrar que quem precisa identificar o local com clareza é o fiscal. Então, eu sugiro a gente colocar um print da tela do mapa e um print do Street View do Google Maps na frente do local também. Então aqui junto com o mapa a gente coloca a localização. A localização vegetal a gente coloca em coordenadas geográficas, mas a localização do empreendimento onde está esse vegetal a gente coloca
via endereço normal, tá? A gente coloca rua, avenida tal, número tal, bairro tal, para a pessoa já ter uma localização mental da região que é, para saber se é no centro da cidade, se é no interior, há quanto tempo fica da capital. Então aqui você vai descrever o endereço como se fosse para explicar para uma pessoa próxima de você. Então evita coordenadas geográficas na localização. As coordenadas geográficas a gente vai usar para identificar o ou os vegetais. Agora sim, nós podemos colocar fotos do local e fotos dos vegetais. Tente pegar fotos em que tem um plano de fundo bem alinhado, evite cortes nas fotos, então tire as fotos a uma distância relativa em que você consiga pegar todos os elementos. Por exemplo, você quer mostrar a árvore, tente ficar a distância suficiente para mostrar a árvore toda e o empreendimento que está próximo dela, tá? Não tira fotos pela metade, não tira só do tronco, só da raiz. Tenta dar uma visão geral. A gente tem que colocar o fiscal, a gente tem que colocar o leitor no mesmo espaço em que a gente estava. Outra dica, enquanto estiver em campo, evite fotos desnecessárias. Então escolha bem os ângulos das fotos e produza o mínimo de material possível. Isso vai fazer com que você ganhe tempo na hora da construção do laudo e não fique lá circulando por 300, 400 fotos iguais até achar uma que seja relativamente boa. Pense antes de tirar suas fotos. E para fazer as fotos você precisa localizar bem o empreendimento. Então, se é uma fábrica grande, coloca o portão de entrada da fábrica, coloca o pátio onde estão essas plantas, faz uma foto bem ampla do local onde estão as plantas e qual a edificação em que elas estão entrando em conflito, ou se é uma área que você vai precisar cortar todos os vegetais. Tire uma foto da área inteira, tenta fazer uma foto aérea também, se você tem esse recurso. Se você não tem problema, tira as fotos pelo mapa mesmo. O importante é você usar os recursos que você tem para construir o laudo que seja mais claro possível. O nosso objetivo aqui não é fazer um laudo segundo as normas da ABNT, até porque isso é muito chato e ninguém gosta de ler nas normas da ABNT. A gente tem que fazer um laudo que tenha um bom apelo visual para que o nosso fiscal ele entenda tudo que a gente quer passar, que não passe a mensagem de que a gente está tentando ocultar a informação. Pelo contrário, a informação tem que estar super clara ao ponto do fiscal aprovar simplesmente com a primeira leitura do nosso laudo, em que ele não fique com dúvida nenhuma sobre o vegetal, sobre o endereço ou sobre as condições do local. A gente tem que colocar, literalmente, a pessoa no local, a supressão da remoção do vegetal. Então, aqui nas fotos do local, capriche nas fotos, tá? Esse é o terceiro elemento da nossa parte técnica. A gente já colocou o mapa, já colocou a localização e já colocou as fotos do local para facilitar o entendimento do fiscal sobre o que a gente vai precisar fazer naquela área. Agora presta atenção, só com as fotos você já tem que deixar evidente o problema, antes mesmo de descrever ele na legenda das fotos. Então, se a árvore está causando um problema, por exemplo, estão entrando galhos na varanda dos apartamentos, tire fotos estratégicas que mostrem os galhos entrando nas varandas e tente deixar bem claro os problemas que aquilo causa. As fotos, cada imagem vale mais que 1000 palavras, então cada foto que você colocar evidenciando o problema aumenta a possibilidade da gente ter o laudo aprovado logo de primeira. Então agora, depois que a gente colocou as fotos do local e que a gente já colocou na cabeça do nosso leitor todo o problema que ele vai passar, a gente vai começar com as fotos dos dados em si. Os dados, eles variam conforme o nosso interesse. Isso nas aulas mais para frente a gente vai ver quais dados coletar em cada uma das situações, em cada um dos manejos de vegetais que a gente tem que ter. Mas agora a gente vai colocar as fotos dos dados em si. Por essa ser uma parte um pouco mais técnica, um pouco mais tediosa, a gente jamais pode começar esse trecho do nosso relatório, esse trecho da parte técnica, com os dados. Para não entediar o nosso leitor, eu falo isso e continuo repetindo porque esse é o nosso maior interesse. A gente quer o nosso laudo aprovado rápido. E quanto mais amigável para a leitura ele for, mais rápido e mais chances a gente tem de aprovação. Então aqui nas fotos dos dados nós vamos comprovar como que nós coletamos esses dados. Então os dados obrigatórios são a altura estimada do vegetal, que a gente vai aprender como se faz mais para frente. Tem também alguns vídeos no meu canal no YouTube, se você preferir olhar por lá, mas aqui vai estar tudo mais explicadinho, tá? Então aguarda a gente chegar nas aulas de medição do vegetal. A gente tem que fazer a altura estimada do vegetal e o diâmetro, a altura de peito. Esses dois dados nós temos que provar que nós conseguimos eles corretamente. Então, o diâmetro da altura de peito, enquanto a gente estiver fazendo a medição, a gente vai tirar uma foto da fita métrica lá no tronco do vegetal e também, se a gente tiver com alguém junto, pedir para fazer uma foto à distância mostrando que a gente está fazendo a medição.
Tem alguns elementos no seu corpo que facilitam a comprovação das suas informações. Por exemplo, se você aparecer com uma foto sua, usando uma determinada roupa e um determinado relógio, aquilo fica bem claro em algumas fotos, e depois você está lá medindo o vegetal e aquele mesmo relógio aparece, isso já passa mais confiabilidade para o fiscal de que as fotos foram tiradas por você mesmo. Então faça todas as fotos no mesmo dia e tente ter elementos que te identifiquem, para você não precisar sempre aparecer com o rosto assim nas fotos. Então procure elementos que facilitem a sua identificação. Use algum anel, algum relógio, alguma coisa nas mãos em que você apareça usando isso também em outras fotos no local. Seja uma cor marcante de roupa, enfim, qualquer acessório ali nas mãos que vai aparecer. Enquanto você está tirando fotos do local, enquanto você está tirando fotos dos vegetais, aquilo vai fazer com que o fiscal tenha mais confiança nos dados que você está apresentando. Por isso, eu também gosto de apresentar fotos de todos os dados que eu estou tirando. Outra coisa importante, além das fotos do diâmetro da altura do peito e as fotos da altura do vegetal. O print do local do mapa em que você tirou as coordenadas geográficas. Então não basta colocar as coordenadas. Você deve tirar um print da tela do mapa no seu celular mesmo, que o GPS funciona mesmo sem área. Você vai lá, abre o seu celular e tira um print do local onde você está fazendo as medições daquele vegetal. Assim você já tem para backup pessoal as exatas coordenadas geográficas do vegetal e já tem também uma foto para agregar no teu laudo de cobertura mostrando o endereço. Então tu pode mostrar esse endereço tanto com fotos do mapa quanto com fotos pessoais. Então faça esses registros, isso vai facilitar bastante para você e vai fazer com que o fiscal tenha mais confiança nos dados em que você coletou. Bom, então agora vamos para o quinto elemento do nosso laudo de cobertura vegetal, a conclusão. A conclusão ela é muito importante. Aqui a gente vai fazer um fechamento breve e direto de tudo que a gente apresentou e a conclusão ela tem que ser super resumida. A gente tem que evitar chegar a 3 páginas, tá? Mas se a gente deixou claro o que a gente quer e repete aquilo na conclusão novamente, a gente consegue ter mais sucesso porque a informação está mais rápida e mais fresca na cabeça da pessoa. Então, para conseguir um resultado positivo, faça uma conclusão bem sucinta e bem direta. Agora vamos para os elementos dessa conclusão. O primeiro elemento, você vai repetir aqui o que você quer nesse laudo, antes de qualquer coisa. Então você coloca aqui, este laudo de cobertura vegetal tem como objetivo obter a concessão para a poda de determinados galhos do vegetal mencionado anteriormente, localizado na rua tal, endereço tal, no empreendimento tal. Então aqui você vai repetir o que você quer para a pessoa relembrar o que você precisa nesse laudo. A segunda parte da conclusão é com base em que você está pedindo isso. Então agora a gente vai colocar todo o embasamento teórico, vai repetir os nossos argumentos e vai colocar eles mais detalhados. Então é aqui que a gente começa com a contação de história mesmo. Então, por exemplo, nesse vegetal ali que eu estou tratando desde o começo desse vídeo, que a gente precisa fazer o corte dos galhos porque eles estão invadindo as sacadas e as janelas de um condomínio. Então, a gente vai basear toda essa argumentação em problemas que já existiram. Então, a gente vai anexar ali reclamação de moradores, problemas com os síndicos, eventuais problemas hidráulicos que aquele vegetal já causou. A gente vai falar que ele está causando possíveis danos à estrutura se continuar crescendo. A gente vai colocar fotos de dentro dos apartamentos onde os galhos estão invadindo. Então, aqui a gente vai colocar baseado em que a gente está pedindo aquilo para o fiscal. Então, baseado em que você está pedindo o corte? Sempre vai ter um motivo para a gente tirar um vegetal do local, para a gente cortar ele, reduzir o tamanho dele, vai ter que ter um motivo. E esse motivo tem que estar embasado em alguma coisa. E é aqui que a gente vai colocar todos esses problemas bem evidenciados. Então esse é o segundo elemento da nossa conclusão. O terceiro elemento, agora a gente faz mais um apelo. Agora a gente faz um apelo mais direto para o órgão licenciador, mostrando, evidenciando quais problemas podem acontecer caso não seja aprovado o que a gente está pedindo nesse laudo. Então aqui a gente vai colocar uma situação problema que poderia ser gerada pela falta de aprovação desse nosso laudo técnico. Então, nesse caso que eu estou seguindo o exemplo, em que os galhos de uma árvore estão invadindo as janelas do apartamento e as sacadas, aqui eu vou falar o que pode acontecer se eu não conseguir aprovação. Então, caso não seja aprovado o corte ou a poda desse vegetal, ele vai continuar crescendo dentro dos apartamentos das pessoas, podendo causar acidentes por queda, além da sujeira que ele está causando, podendo causar entupimento ali nos ralos das sacadas dos apartamentos,
Está diminuindo a área útil dos imóveis, isso torna o condomínio responsável pelo imóvel que está ali sendo alugado, comercializado, vendido, então está diminuindo a área útil porque a parte da sacada está tomada por um vegetal. A gente pode colocar que ele está colocando em segurança o próprio imóvel, porque dependendo da maneira com que esses galhos crescerem, eles podem estragar paredes, eles podem estragar vidraças. Então aqui a gente vai colocar todos os cenários negativos, tudo que pode dar errado, caso a gente não obtenha o que a gente quer com esse laudo. Então, jogando essas situações problema, a gente está deixando claro para o fiscal, para a fiscal, do que pode acontecer caso ele ou ela não aprove o nosso laudo. Então, a gente acaba responsabilizando um pouco o órgão público. E nessa de jogar um pouco de responsabilidade para eles, a gente consegue mais agilidade e aumenta a propensão de aprovação. Porque pensa só comigo, a pessoa vai estar lendo, não, se eu não aprovar esse laudo, se eu não aprovar por isso, esses problemas podem acontecer. E eu estou ciente desses problemas porque eles já estão todos descritos aqui para mim. Então, se você está ciente dos problemas e não aprovou mesmo assim, então você é responsável, em parte, por esses problemas que estão acontecendo, que já estavam lá claramente descritos no laudo. Então, a gente tem uma prova de que podem gerar problemas a não aprovação desse laudo. Então, com isso, a gente acaba responsabilizando o fiscal ou a fiscal. Isso aumenta a nossa propensão de aprovação do laudo. Então, nessa parte, capricha na argumentação. Então, coloque exemplos esdrúxulos, não invente nada, mostre a situação como ela está, mas deixe bem claro que se o nosso laudo não for aprovado, vão ocorrer problemas. E registre esses problemas, porque assim você tem uma proteção para você, para o seu cliente, além do que a gente consegue responsabilizar o órgão público caso ele não aprove o que a gente está pedindo. Então agora o quarto elemento da conclusão, a gente vai agradecer o tempo e a disposição do fiscal e logo depois disso, como elemento final da conclusão, a gente coloca o nosso contato novamente, para a pessoa não precisar procurar o nosso contato. Ele tem que estar claro em várias porções do texto. Então não esqueça de colocar o seu número e coloca a sua foto ou foto da sua marca também, para você ter um laudo diferenciado, que vai ser aprovado mais rápido e qualquer dúvida a pessoa já pode entrar em contato direto com você. E isso corta caminho, porque assim tu consegue resolver tudo mais rápido, além de não envolver o teu cliente na solução do problema, o que é muito bom, que mostra o profissionalismo da nossa parte. E com a gente tendo um contato direto com o fiscal, com a fiscal, futuros laudos que a gente emitir, a gente já vai conhecer a pessoa melhor, sabendo que detalhes que ela gosta, quais que ela não gosta. Então sempre deixe o seu contato e, se possível, a sua foto também, agora no final da conclusão, que é para a pessoa não precisar procurar de maneira nenhuma maneiras de falar com você. Isso mostra transparência da sua parte. Então agora o sexto e último elemento do laudo de cobertura vegetal é a hora que a gente faz a referência bibliográfica. A referência bibliográfica que eu digo não é necessariamente aonde que a gente fez as pesquisas para obter essas informações. Não. Aqui nós somos a referência. Nós produzimos essa informação. Se fomos nós que fomos lá em campo, em loco, fizemos as medidas do vegetal, tiramos todas as fotos, fizemos o georreferenciamento, então nós somos a referência. E para garantir isso, a gente emite a anotação de responsabilidade técnica. Isso prova para o órgão público que a gente está assumindo responsabilidade pelas informações que a gente colocou perante o nosso conselho profissional. Com isso, a gente está colocando a nossa mão no fogo, a gente está colocando a nossa cara a tapa, está provando ali que as informações que a gente colocou são corretas. E com a RT, a gente está assumindo responsabilidade de todas as informações que a gente colocou no laudo. Aula sobre como emitir a RT, eu acredito que todo mundo já saiba, né? Porque todo mundo já deve estar registrado no seu conselho. Mas a gente vai ter uma mais para frente, onde eu vou emitir um laudo de cobertura vegetal ali junto contigo e te mostrar todas as informações que eu coloco. Bom, então agora a gente já tem a visão geral de todos os elementos do laudo de cobertura vegetal. A partir das próximas aulas, a gente vai começar a montar um por um. Agora eu quero que você decida em qual programa que você vai montar o seu laudo de cobertura vegetal. Tem que ser um que você já tenha familiaridade. E eu recomendo você usar programas que facilitem a colocação de caixas de texto e imagens. Então eu recomendo você usar algum programa de slides, tá? Pode ser o PowerPoint ou pode ser o Apresentações do Google, que vai ser o que eu vou usar para fazer, porque ele é gratuito e online, então todo mundo pode usar. Mas se você prefere usar o Word, se você prefere usar o Docs ou prefere usar qualquer outro aplicativo, use. Use de sua preferência, aquele que for mais fácil para você mexer. Eu vou estar fazendo aqui no Apresentações Google, porque ele é de graça, ele é online, a gente tem backup automático e eu sei que é uma ferramenta que todo mundo pode usar no computador, no mesmo computador inclusive que está usando para ouvir essas aulas. E também tem aplicativo disponível, então ele é o mais democrático, eu vou fazer com ele. Mas você escolha o programa de sua preferência.
Bom, então se você está precisando fazer um laudo de cobertura vegetal, mas ainda tem dúvida quanto às justificativas, sobre como fazer a tua marca, ou sobre como fazer uma conclusão passível de aprovação, clica aqui no link que está na descrição desse vídeo e no primeiro comentário, que ali tem o meu material onde eu ensino a fazer o laudo de cobertura vegetal passo a passo, tá? Tem lá modelos prontos, tem justificativas prontas, tem texto de introdução de todas as espécies nativas, enfim, tem tudo o que tu precisa para fazer um laudo de cobertura vegetal. Ou qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo direto pelo WhatsApp. O número é 48-99640-5107. Ou acesse o meu site, que é www.richardfloriani.com.br, que lá tem todas as informações de contato e informações sobre como você pode fazer e aprovar um laudo de cobertura vegetal também, beleza? Qualquer dúvida, não deixe de me chamar, não deixe de deixar um comentário aqui no vídeo. No mais é isso aí, a gente se vê no próximo. Tchau, tchau, até mais!